eu menti pra ele poder trabalhar comigo. Você começa a ver que tem menos pessoas do seu lado. Quando eu sair da minha empresa, eu tenho que cagar na mesa e sair correndo. O ato de se arriscar significa que você vai estar abrindo mão de alguma coisa. Se eu fosse começar hoje, eu não começaria dando aula. Mas o processo, ele realmente existe e faz parte. Saiba filtrar e nem todas as opiniões são pra você. Olá, amantes da tecnologia, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Podcast Experience. Mais um episódio gravado diretamente no Experience, o evento aqui do curso em vídeo. O meu nome é Gustavo Guanabara. Eu sou o Marcelo Vieira. Eu sou Mariana Henriques. Eu sou o Henrique Rodrigues. E agora a gente vai bater um papo mais uma vez. A gente abriu aqui, tem uma fila de pessoas para poder fazer perguntas para os profissionais. Antes da primeira pergunta, eu queria que cada um, resumidamente, se apresentasse. Vamos da esquerda para a direita. Marcelo, o que você faz? Quem é você na fila do pão? Bom, eu sou engenheiro de dados, trabalho na área de dados da Americanas S.A., a empresa que representa tanto as lojas físicas quanto o e-commerce da Americanas. Mariana. Eu sou formada em gestão de TI, trabalho atualmente no Senai como analista pleno de TI e sou Google Trainer. Henrique. Eu sou gerente de engenharia no Nubank. Eu trabalho dando crédito para as pessoas. Mentira. Eu trabalho gerenciando um time de engenharia de dados e um time de engenharia de software. Mais uma vez, todos os episódios, no momento em que você está assistindo esse vídeo, já saíram os episódios de cada um deles individualmente. No momento em que a gente está gravando aqui, só a Mariana não conseguiu, que a Mariana passou por uns percalços bravos aqui com roubo e assalto de celular. Segurança da informação é importante, né, Mari? Vamos falar sobre isso? Nossa Senhora! Mas é um grande prazer receber todos vocês. Só recapitulando, o Marcelo foi da Rede Fitech de Santa Cruz. O Marcelo tem uma curiosidade muito interessante que eu gosto muito de trazer sempre que o Marcelo está no lugar. O Marcelo era um aluno que ele fazia as coisas muito rápido e eu só percebi depois de dar um esporro gigante nele. Eu estava dando aula e aí quando eu virei para o lado, estava todo mundo quebrando a cabeça e estava esse desgraçado jogando Sonic. E eu fui, cara, com sangue nos olhos, babei no ombro dele. Eu falei, maluco, tu tá doido, tá jogando. Se você não terminou o exercício, tu vai pra direção agora. Aí ele, terminei, tava aqui prontinho e certo. E aí ele despertou, porque a turma dele tinha vários destaques positivos. E o Marcelo era um dos destaques positivos. Mas nesse momento, eu comecei a perceber a velocidade que ele resolvia problemas. E aí foi um dos motivos que eu levei ele pra empresa. Eu não vou contar para vocês aqui, assistam o podcast. Eu menti para ele poder trabalhar comigo. Assistam que vocês vão ver. Me enganou direitinho. E detalhe, eu só fui saber que era mentira, sei lá, uns 10 anos depois. Verdade. Demorou muito. É verdade. Foi tipo ontem. É verdade. A Mari foi na Simonsen, o mesmo lugar que o Alfredo. Tu teve aula com o Alfredo também, né? Tive aula com o Alfredinho. Também era um destaque muito legal e eu levei ela também para a Hostnet. E é isso, saiu crescendo à torta e à direita. E o Henrique, eu falo que ele não foi meu aluno, mas é da mesma rede. Aqui no Rio de Janeiro, na Fitech, para quem não conhece, a unidade mais conhecida é a unidade de Quintino, que é a central e tudo mais. E o Cauê sempre teve um contato muito grande comigo e com a unidade de Quintino, com outros professores, e a gente sempre supriu as necessidades de estagiário com essas duas unidades. Então, eu supria muito com Simonsen, muito com Fitech, e aí tinha outros professores que supriam com a galera de Quintino, e tu veio por nessa tacada toda, né? Isso mesmo. Inclusive, trabalhei com quase todo mundo que veio falar aqui em cima. É verdade. Todo mundo que está aqui, que passou por aqui, já passou pela vida da Hostnet. E uma coisa que é muito legal, para a gente poder abrir para as perguntas, que eu não tinha lembrado antes no grupo, e o Henrique me fez lembrar agora, é o fato de que toda pessoa ela tem que aprender a sair bem dos lugares. Todos eles estão aqui de novo. Eu passei a semana toda passada e retrasada conversando com cada um deles, e todos eles têm histórias boas para contar da Hostnet. Todos eles, não só da Hostnet, de todos os lugares que eles foram passando, e sempre com gratidão pela parte boa. Tem as partes ruins, todo lugar, a Hostnet também tinha suas partes ruins, todo lugar, todo trabalho, como o próprio Mergulha falou, é sempre... A Lisane tá ali, não, parte ruim não tem a Hostnet, não. É isso, todo o trabalho ele é tedioso, repetitivo, e nem sempre você consegue fazer valer sua razão. Mas o interessante é que todo mundo que está passando por aqui passou por nossas vidas, passou pela minha vida em sala de aula, passou pela minha vida dentro da empresa, saiu da empresa
e hoje está aí de volta, conversando aqui, mostrando que deram certo e estão em outros lugares também. Então isso é muito legal. Cadê o Cauê? Tô eu aqui. não tinha te visto. Tô aqui na minha posição de voz do além. Vai lá. Lembrando que se eles não tivessem passado bem pela Hostnet, não estariam aqui hoje. É verdade. Exatamente. Porque a seleção foi nossa e eu ia falar, não. Né? É porque tem uma galera que acha que assim, quando eu sair da minha empresa, eu tenho que cagar na mesa e sair correndo. Sabe? Eu tenho que sair falando mal, eu tenho que brigar com todo mundo, eu tenho que expor a minha insatisfação. Não é assim. Então eu vou abrir a fila aqui, tem uma galera animada para cantar. Vai lá. Nome Olá, e pergunta. sou Alan Wang. Qual o nome? Alan Wang. Alan Queria Wang. saber o seguinte. Eu tô aprendendo programação e tem uma plataforma chamada LeetCode. Você acha bom usar o LeetCode ou você acha que projetos são melhores? Assim, a gente fica na busca do que é melhor, ponto, né? E eu vou te dizer, você vai experimentar os dois e ver qual deles faz mais sentido para você. Porque é o seguinte, eu chegar para você e falar assim, a única forma de você aprender programação é no curso em vídeo. Eu nunca vou fazer isso. Assim como eu nunca vou prometer que eu garanto que você vai ter o seu emprego depois de tanto, eu não vou nunca te dizer que a melhor maneira para aprender é você assistir um vídeo com sequências de passos. Não. O próprio Ramiro, que sempre falou para mim, pô, Guanabara, em vez de fazer um curso em vídeo só com a matéria como se fosse um livro, faz em forma de projeto. Eu já fiz isso e eu meio que faço em forma híbrida. Qual é o melhor? É LeetCode? É fazer o curso tradicional? É fazer como se fosse na Tribe lá, que eles montam um grupo e que você vende sua alma por 5 anos e depois você vai ter que pagar eles pro resto da vida? Não sei. Depende de cada um. Depende de como você se adapta. É a mesma coisa que eu comprar, como o próprio mergulhador falou de carro aqui. Eu vou comprar uma Brasília e eu vou lá, sento na minha Brasília e ela, ela me abraça, ela é confortável para mim, ela me leva do ponto A ao ponto B. E aí, a partir desse momento, eu falo assim, Brasília é o único carro bom. Todo mundo que quer ter carro tem que ter Brasília, porque Brasília é a única maneira de você andar do ponto A ao ponto B. Porque Brasília funciona para mim. Pode ser que uma outra pessoa fale, Brasília faz maior barulhão, maior cheiro de gasolina, isso me faz mal e tal. Então, assim, é muito difícil responder qual é o melhor A, B, quando você me dá esse tipo de opção. Eu sempre te digo o seguinte, todas essas plataformas, se elas são pagas, elas têm, ou se não têm, você pode correr atrás de um tempo de trial. Por exemplo, eu posso experimentar a tua plataforma? 5 dias, 3 dias que seja. Vai lá, experimenta, vê se faz sentido para você, e aí você escolhe qual é o melhor para você. O melhor para você não vai ser melhor para o seu amigo, nem para o seu primo. Sempre tenham na cabeça essa coisa de testa primeiro e vê se funciona para você. Vocês têm alguma coisa em relação a isso? Acho que foi uma coisa mais educacional, acho que foi para mim. Se algum deles tiver experiência com essas plataformas, não. Vocês têm alguma experiência com essas? Nada, né? Eu nem sei o que é. Então... Bom, boa tarde, meu nome é Milena. Eu estava para perguntar desde o outro podcast, porque eu vim de artes, eu sou tatuadora, e eu estou no 3º período de tecnólogo de análise e desenvolvimento, e foi através do Guanabara que eu consegui desbloquear a chave na minha cabeça com a didática dele para entender o HTML, o CSS, as coisas mais simples, até fazer o curso de JavaScript e me apaixonar pelo front-end e enxergar a arte que eu tenho dentro de mim, que eu amo, que eu tenho amor, através do código. Uhum. E a minha pergunta é como sobreviver hoje, sendo front, com a competição que está no mercado muito grande, com até a experiência do usuário, front-end, porque a maioria das pessoas que eu converso fala, vai para o back, front não tem mais futuro, já está lotado, já está saturado. E eu amo a parte do design, eu amo ver um projeto bonito, isso, até mesmo conseguir produzir isso me dá satisfação, muito dificilmente, né, quando eu estou iniciando. Mas a minha pergunta é como sobreviver tendo um espírito artista, mas dentro da tecnologia. Eu gostei dessa. Nos meus times, o maior desafio que a gente teve no ano foi conseguir replanejar a estrutura de front-end de uma das plataformas que a gente toca.
E um dos pontos que fizeram esse desafio ser tão grande foi porque a especialização é escassa entre as pessoas, a gente precisou formar um time que tivesse a especialização necessária. E como o mercado está realmente com essa tendência de vai para o back que você vai ganhar dinheiro, aprende esse negócio aí que está cheio de vaga, etc. A gente acaba que tem dificuldade de formar esses times, e quando consegue formar, essas pessoas são bastante requisitadas pelo mercado. Então, manter essas pessoas também é difícil. E aí, voltando um pouco agora, um pouco mais generalista na forma de responder essa pergunta, assim como toda a área de TI, a entrada do funil é muito concorrida. Assim, tem muita gente que sabe fazer muita coisa, que já está há mais um tempo fazendo, mas conforme você vai persistindo e progredindo na área, você começa a ver que você olha para um lado e você olha para o outro, e você pode estar falando de front-end, pode estar falando de back-end, você pode estar falando de dados ou de qualquer área. Você começa a ver que tem menos pessoas do seu lado. Então, hoje, eu concordo contigo quando você fala que o mercado de front, para quem está começando, é um pouco mais complexo, mas o incentivo que eu dou é de investir em especialização, porque essa primeira vaga pode ser um pouco mais difícil, mas conforme você for ganhando experiência, e a experiência é até muito mais importante do que a habilidade com a stack específica, você vai começar a perceber que o jogo começa a inverter um pouco, você começa a poder escolher alguns desafios, você começa a ir para alguns caminhos que tem mais espaço, você começa a ver que é muito menos sobre o quanto você sabe da stack, ou se é front ou se é back-end, e muito mais sobre o quanto de experiência você consegue agregar. Porque uma coisa que eu gosto muito de trazer para esse tipo de conversa, eu vou fechar porque eu falo muito, tá, gente? É que a gente, como pessoa de tecnologia, não é programador back-end ou programador front-end ou engenheiro de dados, nós trabalhamos resolvendo problemas. E o que você mais consegue acumular ao longo da sua carreira para resolver problemas não é conhecimento técnico, é experiência. Quanto mais problemas você resolve, mais problemas você consegue resolver. Então eu não ficaria desestimulado, porque eu gostei muito de uma coisa que o Mergulhão falou agora há pouco na palestra. Se você conseguir trabalhar na área que você tem identificação, até o aprendizado vai ser mais fácil. Então, o destaque do mercado dentro dessa área pode ser, não mais fácil, porque nunca é fácil, mas vai ser um pouco mais agradável de se percorrer um caminho que é difícil. Acho que você ter paciência. A área de tecnologia, como todas as outras, demanda muita paciência. E você acreditar no processo. O processo ele não para, ele é contínuo. A tecnologia está se atualizando a todo momento. Então, você se atualizar a todo momento. Não uma disputa, uma competição para você ficar adquirindo conhecimento. Mas foi o que o Henrique falou, você focar no que você gosta e tornar isso ser a chave de impulso para você no dia a dia. Porque o início é difícil, o meio também, o dia a dia também vai ficando pesado, mas você tendo paciência e focando no que você quer para si, né? Você trazer soluções, porque a gente está aqui para trazer soluções para poder melhorar a vida do usuário e das pessoas que estão ao nosso redor, isso vai te dando um pouco mais de impulso, né? Você vai vendo que a experiência ela vai vindo com o tempo. Ela vem. Tem alguma coisa, Marcelo? Eu queria só complementar, porque eu, na minha carreira, passei por alguns momentos nos quais me vieram oportunidades de eu trabalhar com coisas que eu nunca tinha trabalhado, tecnologias que eu nunca tinha trabalhado, mas que eu tinha muita vontade de ir para aquele universo, de trabalhar com aquele tipo de... com aquelas tecnologias que eu sabia que eles mexiam, mas eu não sabia nada. Eu já estava no mercado há algum tempo, mas eu tive que, por interesse mesmo, na área de dados, ter que aprender muita coisa do zero. Não foi nada que veio magicamente, não é um conhecimento que veio magicamente, mas como eles falaram, é parte do processo. E quando você gosta daquilo, quando você realmente tem uma afinidade com aquilo que você quer de fato mexer, o processo fica até mais gostoso. Ele fica, de certa forma, até mais fácil. Não vai ser moleza, mas vai ser mais fácil porque você vai ter aquele gostinho de, poxa, que legal, eu estou realmente conseguindo resolver um problema que me foi dado, eu estou conseguindo contribuir com a solução daquilo ali. E com o tempo você vai estar fazendo isso muito fácil, muito mais fácil, e assumindo cada vez compromissos maiores, e você vai dar conta. Mas o processo ele realmente existe e faz parte, mas tem como ser um pouquinho mais gostoso. Se você gosta realmente de front, se você se identifica com isso e você quer ir lá, vai fundo. Vai fundo porque você consegue. Se dedica, fica disposto a aprender e vai fundo. É igual o Henrique falou, quando você vê, você vai estar indo cada vez mais para fundo no funil, você vai se destacar em relação a outras pessoas que não tiveram
essa perseverança, essa paciência, e aí você chega lá. Cara, olha só, eu penso no seguinte. Talvez quem falou pra você, não, vai pro back porque o front não tá legal e tal. Talvez seja um cara que a especialidade melhor pra ele é back. E você com a tua visão artística, consegue colaborar muito mais com front, com UX, com design. E aí você tá indo pela fórmula de outra pessoa que tá falando pra você assim, vai pra não sei aonde. É a mesma coisa que eu falei ali na palestra. Quando eu falei assim, às vezes quando eu posto que eu tô indo pra academia, a maioria das pessoas fala assim, pô, legal, parabéns, vai lá, força aí, campeão. E tem uns assim, mas pra que tu vai se tu tá gordo? Pra que faz sentido isso? Então assim, às vezes a gente tem que saber filtrar se as pessoas estão realmente dando conselhos pra gente, ou se simplesmente a pessoa tá só bostejando pela boca, sabe? Então, às vezes, é complicado. Eu e Ramon temos um amigo em comum, que é o Léo, que ele fez uma mudança de carreira assim. Ele era um cara, uma produtora, ele tinha uma produtora de vídeos maravilhosa, o cara era um designer de mão cheia, e ele tinha uma produtora de vídeos, ele atendia a Globo, ele atendia o Multishow, todo o grupo da Globo, ele fazia vídeos maravilhosos. Aí chegou um momento que, perto da pandemia, ele falou, cara, eu vou fazer uma migração, vou virar tatuador. E aí foi o contrário do seu. E aí, mas na cabeça dele foi o seguinte, como que eu vou virar tatuador? Você tá cheio. Aí um monte de gente falou pra ele, tatuador, cara, tu faz coisa pra Globo, pra que tu vai parar e vai começar do zero a tatuar? Ele, não vejo mais. Demora muito pra receber, muita dor de cabeça, não sei o quê. Hoje ele é um tatuador referência, porque ele virou um tatuador, que ele também produz cursos, que ele também se coloca à disposição. Olha o que o Léo faz. Ele vê que tem um estúdio na Holanda lá. Ele fala assim, tu não me receberia não? Olha aqui meu trabalho. Aí ele mostra, o cara da Holanda fala assim, eu te recebo em maio. Ele compra a passagem, ele vai pra Holanda e ele registra aquilo tudo, e as pessoas acompanham o trabalho dele, e aí ele virou referência, caraca, esse cara tá tatuando na Holanda. Quando ele volta pro Brasil, ele vende um curso. Vem aqui no meu escritório, vem aqui no meu estúdio que eu te dou uma aula. Então assim, às vezes a gente fica escutando os outros, principalmente quando a gente está começando, a gente tem uma tendência maior a pedir opinião das pessoas. Saiba filtrar e nem todas as opiniões são para você. Se você tem uma visão artística, não faz sentido você ir para back. Entende? Então, não escute todo mundo. Nem a mim escute sempre. Nem ao Henrique, nem a Mariana, nem ao Marcelo. Tenta ver a tua realidade, a tua verdade. Tá? Boa sorte. Você vai conseguir. Diga lá. Próximo. Olá, meu nome é Thiago. Eu vim de BH. Thiago. Sou um dos que veio de fora. A minha pergunta é para você, Guanabara. Hoje eu atuo com desenvolvimento PL, SQL, gosto muito da área de dados aí, mas eu gostaria também de ser professor, gostaria de dar aula, principalmente em faculdade. Eu queria saber para você, se você fosse iniciar hoje, dando aula em faculdade, como que você começaria? Eu posso ser bem honesto para você? Sim. Se eu fosse começar hoje, eu não começaria dando aula. De verdade. Assim, hoje, com a cabeça que eu tô, eu consigo... Assim, quem quer dar aula não quer dinheiro. Quem quer dar aula não pode querer dinheiro. O cara quer aula, ele vai, né? Porque o início de professor ganha muito mal, muito mal. Aquilo que o Mergulha falou, você não ganha pela sua importância, você ganha pela sua raridade. Então, use o conselho dele. Se você quer ser professor, tem que ser um professor raro. Eu hoje sou um professor raro, sabe? E eu ser professor raro me afastou de sala de aula. Hoje, sinceramente, sabe, eu não falei isso para vocês, eu nem ia falar isso para vocês, mas o que me mantém dentro de sala de aula hoje, de verdade, de coração, não é o meu salário, não é eu ser funcionário público, não é a minha estabilidade, não é nada disso. É eu estar trabalhando dentro da comunidade onde eu nasci. Porque quando lá, em 1994, eu pedi ajuda do dono do colégio e ele estendeu a mão para mim, ele colocou mais um profissional na vida. E ele não ganhou nada com isso. Muito pelo contrário, eu consumi o dinheiro dele. Mas ele me ajudou. E hoje eu consigo, quando eu saio de casa todas as segundas e quartas-feiras, eu me sinto devolvendo aquilo que o Albano acreditou em mim. Porque eu consigo dar uma profissão para aquela galera. Quem é meu aluno aí sabe o quanto eu me estresso com as turmas. Né? Me incomoda muito quando o cara não está dando valor àquilo ali. Porque eu, quando tinha a idade deles, eu sabia dar o valor porque isso ia mudar a minha vida. Então, assim, hoje, se eu tivesse que começar como professor, filho, eu não começaria porque, infelizmente, a educação tá ficando muito de lado. Sabe? Infelizmente, as pessoas estão esquecendo da educação. Tem um monte de gente que entrou para ser professor só pensando em dinheiro. E aí não consegue, fica frustrado e trata mal o aluno ou não dá aula direito, enfim. Hoje, eu acho que, como professor, eu começaria de novo o projeto do curso em vídeo, sabe? Se eu não tivesse o curso em vídeo, não existisse o curso em vídeo, hoje, como professor, para eu ajudar, eu recomeçaria o curso em vídeo
E se eu tivesse uma máquina do tempo, eu ia falar no ouvido do Guanabara de hoje e falava assim, cara, vai que vai dar certo, sabe? Acredita que ajudando as pessoas tu vai conseguir. É muito difícil você ser valorizado hoje na vida de magistério. Muito difícil, muito difícil. Tá um ambiente meio tóxico, sabe? Então, conversa com outros professores. Talvez eu esteja intoxicado com isso, tá? Mas hoje eu não seguiria nessa área. Eu faria outra coisa, sinceramente. O papo tá muito bom, não tá? Mas vamos dar uma pausa rapidinho só para eu passar um recado da Hostnet que eles pediram para passar para vocês. E esse é um papo educacional. Você quer melhorar a sua carreira? Você quer melhorar os seus estudos? Talvez contratar um plano da Hostnet seja uma ótima oportunidade para você. Isso porque todos os planos cloud possuem um instalador de aplicativo, onde você consegue colocar um WordPress turbinado, utilizando várias ferramentas premium. Essas ferramentas vêm incluídas no seu plano de hospedagem e também vêm cursos para utilizar essas ferramentas premium. Então, nesses cursos, você vai aprender a colocar o seu site no ar, criar ele de maneira fácil e objetiva, e que a manutenção vai ficar maravilhosa de se fazer. Então não perde tempo, é só você assinar qualquer plano cloud da Hostnet e você pode fazer isso acessando o QR Code que está aparecendo na sua tela, o link da descrição, ou então vai aí no seu navegador e digita www.hostnet.com.br. Boa tarde a todos, meu nome é Jean. Bom, meu objetivo principal é ser empreendedor e eu uso a programação como meio para chegar nesse caminho, né, ser empreendedor. E minha pergunta é, quando você tem um projeto inicial, geralmente você fica muito feliz e fala, vai dar certo, vai dar certo. Como você ter a frieza para olhar para esse projeto e falar, tá, pode dar certo, pode dar errado? Olha, não existe uma fórmula mágica para dizer se algo vai dar certo ou errado, mas eu acho que tudo passa por planejamento, assim. A gente dá muito valor a isso, eu não estou falando só aqui do Nubank, estou falando da área de gestão de projetos mesmo. A gente dá muito valor ao tempo que você investe planejando uma jornada em relação ao tempo que você investe executando essa jornada. Porque geralmente, nem sempre, quanto mais tempo e quanto mais você planeja algo, menos você vai gastar ajustando no meio do caminho. E tem um outro passo que é muito importante depois disso, que é um passo de revisão. Porque às vezes a gente esquece disso, né? Entreguei, está no ar. Curso em vídeo está lá, está tudo funcionando. Vou receber os lucros agora do YouTube. Não é assim, né? A gente tem que começar a revisar o processo, ver o que não funcionou. E esse ciclo é eterno. Revisou, volta para o planejamento, continua executando e é um processo que não para. Quando é que você entende que algo está funcionando? No seu planejamento, você tem que ter determinado milestones, que são metas. Tipo, isso aqui é importante eu ter atingido. Isso aqui é importante de não ter atingido algo abaixo disso. Quando você começa a ter, comparativamente na sua linha do tempo ou na sua linha de desenvolvimento, pontos em que você consegue ter comparações com o ideal seria esse, isso aqui é aceitável, isso aqui não é aceitável, você consegue começar a acertar pontos específicos daquilo que você está executando. Eu vou dar um exemplo para fora do mundo da tecnologia. Se um time perde 10 jogos seguidos, aqui eu vou dizer que time é esse, é o meu. O nosso, tamo junto. Se o time perde 10 jogos seguidos, você não precisa esperar 10 jogos para entender que algo está acontecendo de errado. Você tem que ter metas que você gostaria de ter atingido em 3, 4 jogos, ver e reavaliar e por aí vai. Na execução de um projeto é a mesma coisa. E aí acho que a melhor pessoa para responder isso aqui, até mais do que eu, é aquela gestora que está sentada ali do lado. Eu ia falar sobre você ter metas realistas. Ainda mais sobre a parte de empreender, né? Porque eu sei que você falou a questão de projeto, de programação, mas se você está empreendendo, significa que você está sendo independente. E isso é um caminho solitário e desafiador, né? Porque quando você trabalha ou de carteira assinada ou tendo uma equipe, você, querendo ou não, tem uma rede de apoio em volta. Quando você está empreendendo e está por conta própria e está querendo fazer com que o mundo veja o seu projeto, que acredite da mesma forma que você acredita em você, você acaba, às vezes, se frustrando. Então, você coloca metas realistas dentro do seu projeto. Tem as coisas que são macro e as coisas que são mínimas, né? Foca também no mínimo ali, no dia a dia. E sinta o gosto de quando cada conquista pequena que você tenha dentro do seu projeto, você encontrou um erro, você focou no erro. Foi o que o Henrique falou, né? Você lançou para o usuário fez uma reclamação. Isso também é bem-vindo, isso também é bem visto. Porque isso faz parte de como é que seu projeto vai melhorar, o 2.0 dele. Não deixe essa parte do usuário, do suporte de lado, assim. É muita coisa para você gerenciar ao mesmo tempo, é muita coisa para você focar ao mesmo tempo. Em algum momento você vai ter que reconhecer que você vai precisar de uma ajuda. Eu conversei disso com o Guanabara essa semana,
que a gente precisa de ajuda, não tem como a gente dar conta de tudo ao mesmo tempo. Você vai deixar algo escapar. E o ato de se arriscar significa que você vai estar abrindo mão de alguma coisa. Tenha muita ciência das coisas que você vai estar abrindo mão também dentro do seu projeto, porque essa parte é importante para que ele dê certo. A Mariana tem um negócio que eu queria puxar, Mariana. A gente não gravou ainda o podcast, mas eu já conversei, eu sei da história da Mariana. Você teve um caso muito interessante que em certo momento da tua vida você decidiu fazer um preparatório militar. Foi, né? Eu gostei tanto da aula de Alfredo e Guanabara que eu fui aluna deles de novo. Sabe-se lá Deus por quê. O problema é que um preparatório militar, ele exige tempo de estudo, ele exige dedicação, dinheiro, e esse tipo de coisa você não consegue fazer um preparatório militar. É muito difícil fazer um preparatório militar junto com uma carga horária tradicional de trabalho. Como que você pagou teus estudos de preparatório? Eu, na época, eu tinha saído da Rochinet para uma outra oportunidade de emprego, que também foi super apoiada pela Rochinet. Eu trabalhava final de semana e feriado também, era a escala 6x1. E eu decidi entrar no pré-militar. Então, eu estava pagando e estudando ao mesmo tempo. Só que eu vi que não estava dando certo para mim. E eu resolvi, pela primeira vez, arriscar só o ato de estudar. Só que eu não tenho uma condição financeira, não tenho uma base financeira para poder ter esse privilégio. Então, eu fui vender brigadeiro na praia durante o dia, ou no calçadão de Madureira, porque o Educandos era em Madureira, não sei se é ainda. E como forma para poder pagar, custear, né, o meu estudo, eu vendia brigadeiro, só que fazendo adendo, eu não como doce, então eu arriscava em fazer. É bom que tu não comia o estoque, né? Eu não comia estoque, só que também era assim, eu confiava no meu irmão, na minha mãe para poder provar, ver se estava bom. No começo eu terceirizava, tinha uma menina que fazia, eu buscava na estação de trem, e eu vendia, então eu era essa ponte, né, e eu pagava para ela, depois eu percebi que eu precisava pagar, né, ter um custo a mais. Então, eu comecei a aprender a fazer sozinha. Que ela estudava na PUC e também precisava pagar a bolsa dela. Ela pagava a bolsa da PUC e eu pagava o Educandos. Assim, a gente ia indo juntas. E foi assim, vendendo o brigadeiro na praia e o brigadeiro no calçadão de Madureira também. Por que eu trouxe isso? Porque o teu projeto ele vai exigir dedicação sua. Ele vai exigir abrir mão de certas coisas para poder fazer outras. Para você conseguir tornar uma coisa real, você tem que dedicar teu esforço. E eu gosto dessa história da Mari porque é muito bonito isso, sabe? E no final você nem passou no concurso. Eu no final nem passei. Mas eu fui muito bem na parte de informática. O que me pegou foi o português. Então, mas é isso que as pessoas pensam assim, não, eu perdi meu tempo. Então a Mariana perdeu o tempo dela vendendo brigadeiro na praia para poder pagar o preparatório dela. Não, cara, ela estava estudando, ela estava se mantendo atualizada e logo em seguida ela arrumou um trabalho na área e todo o estudo dela serviu, né? Assim, a parte mais técnica mesmo, que eu lembro que eu foquei mais no estudo, foi mais no Educandos, no pré-militar, do que no ensino médio. Porque no ensino médio, além de ser ensino médio, que a gente está numa área nova, eu já estagiava. Eu estava no meu 2º ano quando entrei na Rochinet. Então, eu também já trabalhava ao mesmo tempo. Então, foi a primeira vez que eu só estava estudando. E pré-militar é um outro ritmo. É uma carga de conhecimento gigante. Então, como eu já tinha trabalhado, eu consegui juntar esses dois mundos, que é preciso que a gente passe, né? Então assim, aí o meu conselho final para você, pra gente passar para a próxima, é o seguinte: não dá ouvido para as pessoas. Se você acredita nesse teu projeto, vai lá e faz. Várias vezes, eu falei isso anteriormente quando estava aqui, não estava gravando. Várias vezes eu contei a história, a ideia de criar o canal do Curso em Vídeo para um monte de gente, e vários deles falaram assim, cara, é burrice você fazer esse tipo de coisa. Já deu errado, eu já ouvi isso. Já deu errado, cara. E tá aí, ó, deu errado. Pra cacete. Sabe? Então, assim, acredita no teu projeto, que mesmo que ele não vire o teu sustento, o teu futuro, assim como a Mariana não passou no concurso militar dela, isso vai servir de bagagem para você virar o seu próximo profissional. Aquilo de você não ser, você estar. Você vai estar programador em outra área, você vai estar desenvolvedor em outra área, ou profissional que for. E esse projeto pode te ajudar pra caramba. Beleza? Boa sorte com ele. Valeu, obrigado. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Carlos, eu vim de Osasco, São Paulo. Aê! Eu sou Tech Lead, né, recentemente, desde o começo do ano, num banco lá em São Paulo. E eu tô com um desafio que é plano de carreira. Hoje eu sou Tech Lead, estou na vertente técnica e a gente lá tem a possibilidade da carreira em Y. Então, ou a gente vai para a área de gestão ou se torna especialista, tudo mais. Eu queria saber quais dicas ou quais caminhos eu posso escolher para facilitar essa decisão para gerar esse plano de carreira.
Lá na empresa na qual eu trabalho, na Americanas, também tem um esquema parecido com esse, né? A gente tem um plano de carreira na qual a gente pode escolher se a gente quer se tornar gestor do time ou se tornar um especialista, né? Que no caso é a gente vai o gestor vai ter um cuidado maior com o time, vai ter que lidar mais com questões de pessoas e tudo mais. Eu e a Amanda, né, que conversou aqui antes, a gente tem um perfil um pouco diferente. A Amanda, ela trabalha como PO, então ela gerencia mais questões de projetos e, às vezes, até mais pessoais. Eu sou mais do lado do especialista. Eu gosto mais de meter a mão na massa. Eu não gosto tanto de gerenciar. Eu prefiro ser o mais técnico possível. Eu gosto mais de fato, fazer as coisas acontecerem e deixar a gestão com uma outra pessoa da equipe. Então, assim, por que eu decidi que eu queria trilhar na minha carreira o caminho de especialista e não o de gestor? É mais por eu querer realmente, o meu perfil ser mais um perfil de alguém que gosta de solucionar os problemas o mais rápido possível. O Guanabara até falou a questão que ele percebeu isso na aula quando ele foi me dar um esporro e ele viu que eu já tinha feito o exercício lá rápido, e não era um exercício simples, era algo realmente difícil. Então, eu tenho mais esse perfil de gostar de resolver mais os problemas, de ver logo onde está a dor e atuar para resolver. De ser realmente uma referência no que eu trabalho. Eu quero ser um especialista da área de dados, então eu quero ter o conhecimento e colocar em prática aquilo que eu sei fazer para atender a empresa, para atender quem está precisando. Mas não ter que gerenciar exatamente as pessoas do time e tudo mais. Então, assim, no meu caso, o que fez diferença foi isso. O que eu acho é o seguinte, depende do que você gosta sempre, né? E o que eu falei é o seguinte, o que eu falei antes está valendo. Depende de como é o seu perfil. Eu tenho uma carreira em Y, para qual lado eu vou? Tá, com qual lado você se identifica mais? Você é mais um resolvedor de problemas? Porque quando você vira mais gestor, e a Mari vai me ajudar mais com isso, e o Henrique também, quando você vira gestor, você para de meter a mão na massa. Meter a mão na massa faz parte do teu prazer? Você gosta disso? Ou você prefere gerenciar pessoas? Gerenciar pessoas é gerenciar seres humanos, é Gerenciar complicado o problemas. negócio. Gerenciar pessoas, gerenciar Você para de meter a mão na massa e você começa a lidar com pessoas. Então, assim, tem que ver o que você gosta mais, o que você curte mais. Talvez até passar um tempo tentando fazer os dois, conversar com o teu gestor superior, falar, ó, deixa eu passar um tempo gerindo, deixa eu passar um tempo fazendo isso, ou sei lá, vai experimentando um pouquinho de cada um uma vez ou outra. Eu acho meio complicado a gente decidir a carreira dos outros. Eu prefiro dizer o seguinte, sente em você mesmo, o que você prefere? O caminho da esquerda ou o caminho da direita? E trilha. E também saber que os dois caminhos eles podem se cruzar. Então, você não precisa a todo tempo estar desse lado ou desse lado. Eu escolhi gestão porque eu passei por alguns cursos na área de TI, até me encontrar de fato. Fui para redes, porque eu gostava muito da matéria. Fui para programação, fui para análise. E quando eu me encontrei em gestão de TI, que ele, além de abranger todos esses cursos, ele lida com as pessoas. E eu gosto de lidar com as pessoas, apesar de ser tímida, mas estar ali auxiliando o time, estar ali sendo um ponto focal, que você pode tanto acalmar, quanto passar soluções, quanto ouvir, isso é uma coisa que me desperta muito interesse, mais do que a parte técnica em si. Só que para você ter isso, você precisa ter um pouquinho de cada, né? E, ao mesmo tempo, eu gosto da parte de ser solucionadora de problemas. Gestão, você tem que saber abrir mão, né? Você tem que saber ceder e conceder. Então, assim, eu fui para a área de Google Training também, porque eu consigo, nessa parte, solucionar problemas. E, ao mesmo tempo, atuar nas duas áreas. Dá para você encontrar um meio termo. Porque no cargo de Tech Lead, normalmente, a gente acaba fazendo mais ou menos os dois papéis. A gente gerencia as atividades do time e acaba gerenciando também, tendo um apoio técnico e tudo mais. E por incrível que pareça, eu gosto dos dois. Eu gosto de estar entre os dois ali. Não tem como você viver assim. Eu vou trazer um outro caso aqui, o terceiro e último caso aqui, que é o do Henrique, que partiu só para gestão, né? Tu não mete a mão em mais nada. Mais ou menos. Que nem tem capacidade, sacanagem. Não, assim, eu não sei programar. Eu não sei o que é algoritmo. Então,
Primeiro, parabéns pela posição de Tech Lead. Assim, se você chegou nessa posição, quer dizer que sua carreira já está num caminho, sim, bem avançado, está numa posição boa no mercado. Assim, parabéns de verdade. E outra, assim, falando um pouquinho da minha carreira, assim, há 5 anos atrás, eu era um profissional que o perfil era 200% técnico. Assim, eu só queria resolver problemas, eu não queria olhar para outra coisa, eu preferia fazer tarefas sozinho. O Marcelo, inclusive, já trabalhou algumas vezes comigo, sabe disso. E a minha carreira deu uma virada 180. Depois que eu fiz uma transição, e aí eu fiz a minha transição, para não dar spoiler do episódio também, eu passei para Tech Lead, depois eu passei para coordenação, depois eu passei para gerência de times. Essa foi essa trajetória que eu fiz nos últimos 5 anos. Por que eu escolhi partir para o caminho da gerência? E muito do que a Nabara falou, de o que clica com você, qual é o seu gatilho para fazer as decisões. No meu caso, eu entendi que, o que estava me dando mais prazer ao trabalhar era conseguir desimpedir as pessoas para progredirem na carreira delas e impactar através do trabalho delas. Por exemplo, hoje eu consigo, no fim do dia, ficar muito mais satisfeito de ter conseguido montar um plano de carreira junto com uma pessoa e ter conseguido fazer um whiteboarding super complexo se um time vai executar e não sou eu que vou estar codando ali com a bunda na cadeira na frente do teclado, do que eu ficaria se eu tivesse sentado resolvendo uma tarefa complexa por mim mesmo. Isso é o que clicou comigo. Isso não significa que eu abri mão da parte técnica porque eu fui para a gestão, porque eu ainda sou responsável, por exemplo, por saber tudo o que está acontecendo na solução que meus times estão fazendo, e se eu estiver falando com uma audiência fora do meu time, eu tenho que falar, não, a gente está fazendo isso por causa disso, porque isso é melhor, esse é o trade-off, etc. Então, isso que a Mari falou, de você não estar abrindo mão de uma área escolhendo a outra, é bem válido. O que você está fazendo é escolher a sua prioridade. O que é mais importante para você no fim do dia? É mais importante para você entregar o plano de carreira e a evolução do seu time e, em segundo plano, você apoiar eles tecnicamente ou o contrário? Eu acho que isso que é importante na hora de decidir. E aí, eu acho que vale a pena você experimentar. O período de Tech Lead é justamente você ter as duas tarefas meio que em 50-50 ali para você entender para onde você pende mais. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, eventualmente, você tem que escolher. Mas você tem um tempo para você entender o que tem mais compatibilidade com o que você quer fazer, o que tem mais oportunidade de mercado e vários outros fatores que são importantes para você quando você pensa na sua carreira. Olá, boa tarde. Eu sou Júnior Gonçalves, sou de Itapira, São Paulo, interior. E eu sou desenvolvedor, né? Trabalho desenvolvendo sites e tudo mais. E também sou professor, muito inspirado em você, né? Professor Guanabara. Já acompanho há bastante tempo. Sim, sim. E eu compreendo perfeitamente quando você diz, né? Porque eu sou professor de escola pública, essa dificuldade que é a educação hoje. E assim, eu compreendo perfeitamente, passo por essa situação também. Mas eu ainda acredito, né? E estou lá lutando, apesar de bastante desanimado. Mas eu acredito, e a minha pergunta vai ser justamente nesse chapéu, né, de professor, que eu gostaria de perguntar para a Mariana. Eu percebi, né, pelo menos olhando aqui, a sua equipe, também a Amanda, o pessoal, bastante mulheres, né, nessas posições de tecnologia. E lá na minha região interior, é mais incomum. Eu tenho uma grande dificuldade de realmente ver mulheres, meninas, encaminhando na programação mesmo. Na sala de aulas, geralmente, 36 meninos, 4 meninas. E elas acabando não seguindo na área. Eu gostaria de perguntar para a Mariana, né, se ela tem alguma dica, algum desafio que ela enfrentou por ser mulher, né, nesse meio mais majoritariamente masculino. Obrigada pela pergunta, por abrir esse espaço aqui. Primeiramente, eu acho que você tem que dar ouvido às dores dela. Então, quando você introduzir a aula, quando você conversar a respeito, falar da programação, ter um espaço aberto para que elas se sintam seguras de falar por que elas não continuam. Tanto formal, sendo cara a cara, ou um formulário onde elas não precisam se identificar, e ali você focar no pontual de cada um, que vai ser sobre a questão de você ficar confortável ou não em um ambiente que ainda tem a predominância masculina. Sim, eu tenho 10 anos de carreira. Nesses 10 anos passei por muitas coisas que me fizeram mudar um percurso, me fizeram
ter que respirar fundo, me fizeram abrir mão dos meus direitos, abrir mão do emprego que eu gostava, justamente por não estar mais cabendo no espaço, por não estar sendo mais respeitada no espaço. E, infelizmente, também, muitas das vezes, não tive voz para poder falar sobre isso, porque eu não sentia uma rede de apoio onde eu podia ter um lugar seguro para poder falar, me abrir, saber que seria ouvido e saber que seria atendida, né? Porque o único pedido que a gente faz, trabalhando em um ambiente de predominância masculina, sendo mulher, é o respeito. É uma coisa básica, é um direito cidadão, né? Que pode ser simples de ser falado, mas na prática é muito difícil da gente lidar. Então, assim... Conversei um pouco com Guanabara sobre isso essa semana. É realmente um assunto difícil para quem já passou por situações de assédio, como já passei, ter coragem para falar. Só que eu sei que isso dá um local de fala para quem já passou por isso também. E sentir que, além de não estar sozinho, não é para poder tratar isso como normalidade. E, principalmente, não se cobre também, né? Aconteceu alguma coisa e você não soube lidar na hora, você não soube falar na hora, não carrega o peso da culpa com você, né? A culpa é do outro, nunca é sua. E dê mais espaço. Procura safe place, né? Lugares seguros para elas poderem conversar sobre. Talvez alguma outra mulher que elas se sintam seguras na escola e que elas possam falar o porquê que elas não querem continuar. Então, assim, dá ouvido, né? Não ficar já chegando com 1000 soluções e 1000 coisas, aquelas coisas tudo grandiosas, porque é no simples que a gente consegue melhorar o ambiente para as mulheres continuarem trabalhando na tecnologia. Tem uma... Mari, parabéns, de verdade. Eu vou puxar um trecho aqui, ela não vai falar sobre isso hoje, eu vou puxar um trecho aqui da Nina. A Nina é uma mulher que está na área fazendo diferença, não só na produção de conteúdo, mas também falando sobre esse assunto. Ela tem uma apresentação que é o TEDx, aqui do Rio, né, Nina? Ela fala sobre mulheres na tecnologia, e uma coisa que me chocou muito foi logo no início da palestra dela, ela mostrando um time de TI de algum lugar. De onde era, Nina? Da Unicamp. E era meio 50-50%, metade homem e metade mulher. E, assim, a gente tem que questionar em que momento isso começou a dar errado. Não dá errado para as mulheres, não, né? Dá errado para a sociedade como um todo. Em que momento a gente decidiu que o homem é o melhor programador ou que o homem é superior a isso? Eu tenho um caso muito, muito pontual. Eu tenho vários casos. Tem o caso da Mari, tem o caso da Amanda, tem casos de mulheres muito próximas de mim, e eu fico muito triste com isso, da mulher ter que se provar. Eu tenho uma ex-aluna, eu não vou lembrar o nome dela. A Gisele ainda tá aí? Não tá, né? A Gisele Batalha foi embora. Aqui. Ela tá ali? Não, foi embora, né? Queria que a Gisele estivesse aqui agora de verdade. Teve uma aluna minha que ela fez 1 mês de aula, só 1 mês de aula. E ela veio tristona, tinha feito só 1 mês de aula, desculpa. E ela veio tristona e falou assim: Guanabara, eu vim me despedir aqui que eu tô saindo do curso. Eu falei: cara, mas por que tu tá saindo do curso? Ela: porque meu pai mandou eu trancar. Eu falei: mas como? Teu pai manda trancar? Porque ela disse que ele descobriu, os pais não moravam juntos, né? Ela morava com a mãe. Meu pai descobriu que eu tô fazendo tecnologia e ele disse pra eu sair, porque TI é área de homem. E aí eu botei ela em contato com a Gisele, que foi minha líder lá na Unicarioca. Uma mulher maravilhosa, ela estava aí sentada entre vocês e eu adoraria que vocês conhecessem ela. E ela ficou meia hora no telefone com o pai, porque, como professor, agora só dando conselho como professor mesmo, a gente não pode fechar os olhos para isso, fechar e falar assim: não, mas realmente isso acontece mesmo. É o pai dela que manda nela, né? Eu falei: não, faz o seguinte, pergunta pro seu pai se ele quer conversar comigo. Meia horinha só. E aí, quando eu percebi que conversar comigo eu não tinha o lugar de fala, eu botei a Gisele no lugar. E aí a Gisele foi, cara, a Gisele arrebentou, maluco. E a menina terminou o curso. E hoje ela trabalha como programadora. Sabe? Então, assim, é esse tipo de... São os toques, são os pontos mínimos que fazem a nossa profissão ser diferente, sabe? Então, é muito difícil e eu acho que começa... Como a gente começa a resolver isso? A gente conscientizar todos os homens que estão aqui dentro que o dia que ele for trabalhar com uma mulher, ele vai tratar como uma pessoa tão capaz ou até mais capaz do que ele. Eu adorava ser gerido pela Gisele. A
A Gisele, pra mim, foi a gestora mais foda que eu tive. Tá? Ela nem tá aqui pra eu ficar puxando o saco dela. Mas ela foi minha coordenadora mais foda. Ela lidava... Ela não tinha nenhuma outra professora na equipe. Ela era a única mulher. E ela botava a gente no bolso, filho. Ela mandava... Assim, ela tomava decisões brilhantes e o curso dela só fazia crescer. Então, cabe partir daqui a gente conseguir entender que o dia que você for trabalhar com uma mulher, e eu torço para que seja o mais rápido possível, você faça ela entender que ela entenda, né? E que ela mesma entenda. E que se ela não entender, você faça ela entender de que sim, é possível. Tá? E eu queria, antes dela subir ao palco, acompanhe o trabalho da Nina, cara. A Nina vive participando de grupos de mulheres em TI, e eu acho isso muito maneiro, eu acho isso muito válido. Tem gente que pode pensar assim, mas é frescura, é todo mundo igual mesmo. Mas nas atitudes não é igual. Tá? Eu não posso estar falando isso porque eu não tenho lugar de fala. Mas eu sou educador e eu já passei por muita coisa. Eu vi coisas acontecerem com meninas como a Mariana, que aconteceu. Eu não quero tocar nesse assunto com ela, mas é muito triste mesmo, quando a gente se acha superior a outro tipo de pessoa, por sexo, por raça, por qualquer outra coisa. A gente não é superior a ninguém, cara. A gente é igual. Valeu? Peraí, Júnior. Peraí. Eu quero aproveitar que o Júnior, quero contar um pouquinho da história dele, que eu conheço de perto também. O Júnior, ele é um aluno agora nem mais aluno, que ele já está se formando no nosso programa, no programa Universidade Web Marketing. Maneiro. Que foi um programa que a Rochinet criou para captar talentos para a franquia da Rochinet. E o Júnior, ele encapsulou o projeto, e eu vou querer que você fale um pouquinho dele, e ele tem conseguido criar diversos sites para FITechs, pelo ETECs, que a gente chama de FITech aqui, e o Júnior é um professor, num caminho parecido com o que a gente se conheceu, em que eu tenho acompanhado o trabalho dele, ele tem acompanhado o nosso, e que no ano que vem ele vai se tornar uma franquia da Rochinet, já está tudo encaminhado. Caraca, parabéns, Júnior. E aí, Júnior, eu ia te pedir para você contar um pouquinho desse trabalho que você fez, como é que foi a tua experiência no web marketing, que eu acho que foi uma experiência bacana, e você, além de ser professor, ganha dinheiro revendendo os serviços da Rochinet e aplicando os conhecimentos que você aprendeu junto com a Rochinet. De forma resumida, você pode fazer isso? Então, eu sou professor na ETEC, no estado de São Paulo. Então, e além disso, eu faço trabalhos, como eu falei, né, de desenvolver sites para algumas empresas da minha região. E aí, com a oportunidade da Rochinet, na universidade, eu resolvi tentar profissionalizar mais um pouco assim, né, abrir a minha própria empresa para poder, enfim, fazer algumas coisas nesse sentido. E aí, com o que eu aprendi, né, com o Cauê, com o Ramiro, com o Guanabara lá na universidade, eu comecei a colocar em prática lá em 2020, começou, né? Mas aí, dividindo entre o trabalho e a escola, não foi muito bem no primeiro ano, no segundo também não, que é muito difícil empreender, né? Eu entrei na universidade com o pensamento que eu ia ser só técnico, e aí o Cauê me joga um balde de água fria, falando que tinha que ser mais comercial, e é o meu ponto fraco. Mas aí o ano passado, aliás, no começo desse ano, eu abri mão de algumas aulas para poder me focar mais, e aí eu tive uma ideia, né, que está dando bons frutos, que foi pegar um site que eu tinha feito para uma da escola onde eu dava aula, e aí eu comecei a procurar outras escolas para aproveitar o mesmo código. Então, assim, a quantidade de trabalho que eu tenho que fazer é 90% menos. E aí eu comecei a fazer um trabalho de busca ativa mesmo, como o Cauê, né, o Ramiro, sempre colocou lá nas aulas, de você realmente buscar, mandar e-mail, insistir. Inclusive, o que me ajudou a pensar nisso daí foi o livro que recomendaram lá, A Máquina Definitiva de Vendas, né? Foi por aí que eu comecei, tive esse insight, elaborei ali uma proposta, mandei para 200, 500 e-mails de coordenadores, professores, diretores, e tem dado os bons resultados. Eu até comentei com o Cauê no começo do ano que eu tinha uma meta de 12 clientes, e eu consegui fechar até novembro com 16. Então, estou muito satisfeito. Parabéns, cara. Parabéns, Júnior. A gente fica muito feliz com histórias assim. Não, e queria complementar, porque esse evento, ninguém vai tentar te vender nada no final. Não vai ser aquele, no final, comprem o pacote premium da mentoria ou não. Não?
Não, Poxa. a não ser que você queira Guanabara é fazer mentira. Quero não é isso. Na verdade, a gente fez um evento para comemorar os 10 anos. E a ideia não era, no final, ter um pacote para vender alguma coisa premium, não. Mas, nesse caso, acabou encaixando uma história de um professor que aprende a fazer site, que aprende o que a Hostnet cultiva dentro dela, e ele vai se tornar uma franquia da Hostnet. Então, tipo assim, o cara, além da profissão que ele tem, e você vê, ele diminuiu a velocidade nas aulas para poder, como o Guanabara também teve que diminuir em alguns momentos, para poder conciliar o empreendedorismo, e está aí com 16 clientes num produto em que não é um produto que o cara vai comprar durante um ano e acaba. Os clientes que ele está conseguindo são clientes de longo. O pessoal LTV, Lifetime Value, são clientes que vão poder ficar com ele 10, 20, tantos anos, por quanto ele estiver atendendo bem. O processo da Hostnet de franquia, ele vai voltar no ano que vem, e provavelmente a gente vai lançar de novo a Universidade Web Marketing, que não é uma universidade, mas é um programa em que a gente treina os conhecimentos que a Hostnet tem para dar uma profissão para quem quer trabalhar com o que eu fiz a minha vida inteira, que é vender site, hospedagem, e que está proporcionando esses caminhos que estão se cruzando aqui. Tá bom? Foi ótima a sua participação, Júnior. Obrigado. Valeu, Júnior. Vamos continuar as perguntas aqui. Boa tarde, meu nome é Calvin. Gostaria de agradecer ao curso e vídeo porque facilitou muito meu aprendizado como programador front-end. Eu venho estudando há um bom tempo. Esse ano foquei em fazer projetos e enviar currículo. Percebi uma escassez nas vagas de júnior e estagiário ultimamente. Então, dei uma olhada mais no mercado de freelancer. Gostaria de saber de vocês a opinião se é uma ideia vantajosa em relação à experiência e talvez uma renda extra. Renda extra é sempre bem-vinda. A gente já começa partindo daí. E talvez daí a gente tire a parte de adquirir experiência. E através da experiência você agrega no seu currículo, e através do currículo você está aberto a receber mais propostas de oportunidade de emprego, né? Então, eu sou super adepta a você ter uma renda extra. Eu tenho minha renda extra. É isso que eu ia falar. Você tem sua renda. A Mari, ela virou mais que professora. A Mari é professor de professor. Eu, na pandemia, justamente por causa da escassez que a gente via nas aulas dos colégios, que os professores não estavam preparados para dar aula. Minha mãe é professora, então eu via dentro de casa a dificuldade. E eu trabalhava numa escola que, apesar de ser uma escola grande, né, britânica, bilíngue, aquela coisa toda, os professores também não tinham a estrutura para poder dar aula, de saber, de fato, né? Então, eu criei um projeto para professores, professores da terceira idade, onde eles adaptam as aulas que é tudo no papel, que eu brinco que é analógico, e eu transformo isso para o digital. Eu apresento... Ele pega a transparência dele do retroprojetor e faz um PowerPoint caprichado. Eu tive essa ideia, bem rapidinho. Uma professora que eu dou aula para ela até hoje, agora já está com 80 anos, e comecei a dar aula para ela, ela estava com 76. Ela era professora da Britânica, coordenadora, e ela precisava me enviar um arquivo. Eu pedi para ela me enviar o arquivo, né, mostrar para mim o arquivo. Ela chegou na escola com o iMac dela embaixo do braço. Literalmente o iMac, o segurança não deixando ela entrar. E ela, não, porque a menina de TI pediu porque eu tinha que mostrar meu arquivo, onde que estava meu arquivo, e está dentro desse computador aqui. Eu olhei para a situação e falei, gente... Então, antes da gente elaborar algo grandioso, a gente tem que ter esse olhar, né? E foi daí que veio a questão de dar aula, de saber o meu preço, o meu valor também, porque é uma grande dificuldade. Eu lembro que eu perguntei para ela, quanto é que você me pagaria para eu poder te dar aula? Porque ela quis aula extra, né? Aula por fora, né? E tudo mais. Então, meu primeiro orçamento foi baseado no que ela me pagaria, e a partir daí eu criei esse projeto. E é difícil de conciliar as duas coisas, né? Mas é muito importante você ter, além de uma renda extra, você ter uma experiência extra. Então, assim, eu sou super adepta e eu acho que você tinha que seguir nesse caminho. Eu quero entrar porque, assim, eu gosto muito de dizer que a pergunta mais difícil que eu recebi até hoje, o maior desafio proporcionalmente para o momento de carreira, foi: para quando que isso está pronto? E nada é mais difícil para uma pessoa que está começando do que orçar aquilo que ela está fazendo. Então, quando você traz o freelance, a gente é obrigado a desenvolver essa habilidade. Porque a gente não tem mais aquela cadeia da empresa por trás da gente, ou do departamento dizendo, olha, isso é para tanto, o projeto é desse tamanho, etc, etc. A gente está orçando o nosso esforço, a nossa mão de obra. Então,
Só por essa habilidade que você desenvolveria, eu diria assim, vale super a pena você ir atrás de trabalhar freelance. Mas tem outras coisas também que você desenvolve. A Mari trouxe isso, eu achei bem legal, que é o fato de você conseguir resolver problemas que você só conseguiria resolver no ambiente que você está com total controle dele. Isso é muito bom. Mas também tem o fato de que quando você trabalha freelance, você tem a liberdade de escolher os desafios que você vai enfrentar. Assim, e aí tem muito daquilo de, se eu consigo escolher os desafios, pensando que eventualmente eu quero ir para uma vaga no mercado convencional, que vai precisar dessa evidência no portfólio, eu posso ir atrás desses trabalhos de freelance. Então, mesmo que o seu objetivo na ponta não seja, quero ser freelancer para sempre, ser autônomo, etc., você consegue juntar experiência, juntar evidência de portfólio e juntar um pouco de casca, como eu gosto de dizer, para resolver problemas. Então, eu diria que sim, respondendo objetivamente sim, vale super a pena. Somos adeptos. Boa tarde, meu nome é Humberto Lima. Então, nós programadores lidamos com muitos altos e baixos, vitórias e derrotas, né? Principalmente para quem tá entrando no mercado agora. E eu queria saber como lidar com essa crise do impostor. Terapia. Perdão. FireTech também. Vim da FireTech no Maracanã. Maracanã. Mas é sério. Sobre terapia? Mas é sério. Sempre buscar ajuda. Isso a gente pode estar brincando, mas é muito importante. Você, além de você falar com os amigos, você ter, né, uma terapia para poder lidar, porque a crise do impostor, ela vai estar sempre batendo na sua porta. Vai ser sempre aquela vozinha que está ali no seu interior. A questão é o tamanho da importância que você dá para essa voz e o quanto que você sabe conviver com ela. Porque enquanto você ficar lutando para poder, não, eu só vou fazer quando essa voz sumir, quando essa voz for embora. Ela não vai embora e você vai continuar parado. Você saber que essa voz, junto com as vozes das pessoas que não estão na sua vida de fato, elas não te definem. Foi o que o Guanabara falou, né? Você saber distinguir o que é uma opinião que vai te consolidar, vai te fazer bem, e o que é uma opinião que não vai te agregar. E às vezes essa opinião que não vai agregar vai vir de você mesmo. Então, assim, você saber que ela não te define, né? O que te define é o que você quer e é o que você está fazendo para si mesmo. E persistência. Persistência de saber que, por mais que a voz ela possa estar alta num dia, você para pensar nas coisas que você fez nesse dia, que você fez para você, né? E no final dele, eu tenho certeza que você vai ver que essa voz ela não é verdadeira de fato. Ela só é o seu medo tentando ter um destaque maior do que as vivências que você está tendo. E que eu tenho certeza que é 1000 vezes melhor. Essa questão da síndrome de impostor, ela também já passou por mim várias vezes, em momentos muito difíceis, nos quais realmente eu tive que não dar ouvidos a essas vozes que, na verdade, eu mesmo que estou falando para mim. Eu passei 11 anos trabalhando na Hostnet, uma empresa no qual eu fiz amigos, no qual eu tinha acesso ao Cauê, à direção da Hostnet. Fiquei 11 anos trabalhando lá, totalmente numa zona de conforto, né? E aí chegou um momento no qual eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para Americanas e eu passei. E aí eu saí da Hostnet, uma empresa na qual eu estava muito acostumado, no qual eu dominava todas as tecnologias que eu tinha que trabalhar, e eu fui para uma empresa muito maior, com um número muito maior de funcionários, um prédio no qual tinha 5 andares e centenas de pessoas, e eu tive que lidar com tecnologias que eu não conhecia. E aí o meu pensamento naquele momento foi, será que eu estou pronto para isso? Mas se eu não estiver pronto agora, como que eu vou ficar pronto? Qual vai ser esse momento de ficar pronto? E, na verdade, é a gente que faz esse momento de ficar pronto. No início eu achava que eu não daria conta de tamanho desafio, mas o processo veio, eu coloquei na minha cabeça que, cara, eu sou um bom profissional, eu sei que eu consigo. Eu consegui muita coisa até agora, nesses 11 anos de Hostnet. Eu trabalhei com várias tecnologias diferentes, pessoas maravilhosas, que trocaram conhecimento comigo, então não ia ser diferente. Então eu tive que acreditar que, de fato, não, eu mereço estar ali, eu passei nesse processo, eu mereço essa vaga, e eu vou fundo. O que eu tiver que aprender, eu vou aprender. E eu fiquei mais ou menos 1 ano em uma equipe determinada lá da Americanas, e depois surgiu uma outra oportunidade para ir para a área de dados. E aí, novamente, eu não conhecia nada de engenharia de dados,
Eu não conhecia a linguagem de programação que eu deveria programar. Eu sei programar, eu sou programador. Mas lá eles usavam Golang. E eu nunca tinha feito uma linha de código em Golang. Tinha muita coisa de tecnologia que eu sabia por alto, mas eu nunca tinha mexido a fundo. Eu ia precisar mexer. E aí, de novo, será que eu tô pronto para fazer isso? E Marcelo, só desculpa te pausar aí. É porque, na verdade, muita gente vai falar assim, não, mas tem uma vaga da empresa tal que tá pedindo Golang. E eu não sei Golang, então eu vou começar a me preparar para daqui a 1 ano eu tentar me candidatar a essa vaga. Tu foi pra vaga. Não, eu fui. Tipo, eu sei lógica de programação. Eu programava em Python, programava até em Ruby, PHP. Eu tenho que aprender Go, eu vou aprender Go fazendo. Eu vou aprender no dia a dia. Eu vou pegar um livro de Go, vou estudar, vou tirar um tempo do meu dia a dia para estudar e vou. Não tem outra opção, eu vou aprender. Eu sei que eu consigo. Se eu aprendi outras linguagens antes, por que eu não vou aprender essa? O que me impede? Na verdade, o que me impede é a minha própria cabeça. Eu mesmo colocar esse bloqueio em mim. E aí eu encarei esse desafio. Eu aprendi várias coisas de engenharia de dados, aprendi a trazer dados de fora para dentro da empresa, aprendi a programar em Golang, aprendi a programar mais a fundo em Python, tive que me especializar um pouco mais ainda em SQL, e é um aprendizado contínuo. Mas a gente não pode dar ouvidos para essa vozinha que fica ali. Mas será que eu estou pronto? Não sei, acho que eu vou daqui a 1 ano. Cara, não espera, vai e aprende enquanto você está fazendo. Isso é fundamental, você ter esse pensamento e não deixar isso te afetar, negativamente, no caso. Eu adoro essa pergunta porque, assim como o Marcelo, acho que todo mundo passou por isso várias vezes ao longo da vida. Assim. E eu queria reforçar muito a primeira coisa que foi dita aqui: terapia, autoconhecimento, ir atrás de seus próprios processos. O quanto mais você entende como você funciona, mais você consegue reagir às situações que começam fora do seu controle. Então, acho que é muito importante reforçar essa mensagem. Assim. O mais eficaz é autoconhecimento, terapia. Você vai conseguir entender como é que você funciona e como você reage a esses estímulos. Por outro lado, tem algumas... Eu acho que, você vai saber o seu padrão, porque se repete, né? Exato. Cada vaga se repete, a gente começa a reparar os nossos padrões. Então, eu estou me sabotando aqui, como eu tentei me sabotar da outra vez, e assim vai, né? Esse padrão, ele se repete. Você saber identificar é muito importante. E é engraçado porque a segunda vez que acontece, depois de você ter passado pelo processo, você... não, olha, tá chegando aquele momento em que eu... Aquele momento ali, eu acho que eu vou... Exato. E assim, vai ser diferente para cada pessoa. Tô falando como foi comigo, para você seria diferente, para outra pessoa seria uma outra forma. Mas tem algumas ferramentas que são universais para esse tipo de problema. Eu passei por uma experiência parecida com o Marcelo. Passei 11 anos na Hostnet também. Depois fui pro mesmo time que ele foi na Americanas, depois fui pro Nubank. E aí, é engraçado quando você pega 11 anos de experiência de desenvolvimento, é uma carreira, basicamente. Aí depois você vai pro time, e aí o time da Americanas, a primeira coisa que eles falam quando você entra, olha, você acabou de chegar no maior time de TI da América Latina. E aí, você vai pro Nubank, o pessoal fala para você, olha, isso aqui é mais concorrido que um vestibular de medicina. Então, assim, você começa a ter esses estímulos que, não, isso aqui foi muito difícil. Você nunca pensa pelo lado de, nossa, foi muito difícil e eu consegui. Geralmente pensa, foi muito difícil, será que eu dou conta? É assim que funciona. Então, o autoconhecimento para isso é importante. Mas tem algumas ferramentas universais que eu acho importante de trazer. Primeiro, assim, fugir um pouco do que você está sentindo no momento, daquilo que você está pensando, e tentar se embasar nos fatos. Por que você entrou para a vaga? Porque você participou de um processo. Se você participou de um processo, significa que você está capacitado para trabalhar lá dentro. E assim, você vai estar num momento, provavelmente, em que os fatos não vão estar no controle do seu comportamento, mas uma hora você aterriza neles. Outra coisa, feedback é bem importante. Aí quando eu digo feedback, não é aquilo que o Guanabara estava falando agora há pouco, do cara que fala, faz isso não, sem nada a ver. Não, feedback é algo que é específico, tem exemplos práticos baseados em cima de fatos com uma situação que aconteceu. Por exemplo, se alguém fala para mim, olha, Henrique, olha, tal dia, em tal reunião, você fez isso, não foi bom, porque causou esse efeito. Isso é um feedback. Henrique, você é feio? Não, feedback. E aí, quando você começa a pegar dos seus pares, dos seus colegas, do seu gestor, do seu cliente, feedbacks bem construídos sobre o que você está fazendo, você consegue perceber algumas coisas interessantes. Daquela sua primeira dúvida, da síndrome do impostor, esse ponto aqui realmente eu tenho que desenvolver
porque me falaram disso aqui. Mas isso aqui que eu tava achando não tem nada a ver. Tá super cheio de evidências de que eu tô indo bem. Isso aqui que eu desenvolvi, esse argumento, esse fato que aconteceu, também embasa de que eu não tenho que me preocupar com esse outro fator que estava aqui do lado. Então, é muito... A incerteza e a insegurança, elas são combatidas com informação, com fatos. Dados, né? Exatamente. Até no pessoal, não só no profissional. Exato. Então... Ele falou igual Faustão agora. O maior conselho que eu dou é autoconhecimento e embasamento em informações. São as duas coisas que você consegue ter de mais forte com você para conseguir combater esse sentimento de incerteza e insegurança sobre você mesmo. É difícil a gente não acreditar em si mesmo, às vezes. Eu tô me falando isso e eu não posso acreditar em mim. Terapia. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. A galera daqui também, espero que tenha gostado bastante. E esse é um formato que a gente tá tentando aqui trazer o conteúdo que vem do evento diretamente para você. Muito obrigado por você que assistiu de casa e muito obrigado a cada um que assistiu aqui. Valeu!